competição esportiva com base no artigo 200 da Lei Geral do Esporte. É isso, a gente segue. Entender quais são os desdobramentos dentro de campo para o Flamengo. E aí, Brás, quero te perguntar, né, em que interfere no time essa ausência do Bruno Henrique, né, por enquanto, né, por 12 jogos válidos para competições CBF. E o Brás vai ter que ficar de olho no Estudiantes, né? Porque em cima disso que o Andrei falou, eu acho que quem vai cutucar ali para essa decisão se internacionalizar é o Estudiantes, que é o adversário do Flamengo. Que tem interesse direto, né, para que Bruno Henrique não esteja em campo. Liga para o Eduardo Domingues e diz para ele, antes de enfrentar o Flamengo... Eu sabia que vinha a pegadinha. Lógico que vinha. Ô, Brás, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Pedro ganha ainda mais espaço no time do Flamengo? O que isso pode representar? O Pedro que já voltou bem aí. E também falando nele, né? Falando no Pedro, matéria que você traz no All Sport de hoje, que o Flamengo recusou uma proposta alta pelo Pedro. Foi isso? Aliás, já tô lendo ali, ó, tá no All Sport. Flamengo recusa valor por Pedro maior que Cartola estimou, mas congela a renovação. Como é que é essa história? Estavam ali, né, colocando o Pedro na prateleira para ser vendido, na prateleira do supermercado. Essa história virou, mas renovar também ainda não? Explica isso pra gente, meu querido. Pois é, tem coisas que só assim com o Flamengo, né? Bom, é o seguinte, primeiro sobre a questão do Bruno Henrique, o Pedro ele já vinha, né, voltou a fazer gols, ele fez o hat-trick lá no 8-0 histórico sobre o Vitória, ele voltou a conquistar o espaço dele e agora, caso se mantenha essa suspensão do Bruno Henrique, né, que até como o Andrei falou, esse gancho pode ser suspenso caso o Flamengo obtenha um efeito suspensivo, mas considerando esses 12 jogos já de suspensão, abre-se o caminho aí para o Pedro se estabilizar ainda mais no ataque titular e também dar uma sobrevida para quem estava ali, ó, esquecidaço. Casos de Michael, casos de Juninho, o Cebolinha um pouco menos, o Cebolinha está sendo até um pouco mais utilizado, mas pouco, né, em comparação aos outros, mas esses jogadores ganham uma sobrevida até para pelo menos ficar no banco de reservas, porque o Michael chegou a ficar quase 2 meses sem pegar um banco de reservas. E a situação deles ali, o Flamengo estava disposto a negociar tanto o Michael quanto o Juninho, mas não chegaram propostas que agradassem nem o Flamengo, nem os jogadores, né? Chegaram algumas propostas da Arábia Saudita por empréstimo, mas não foi para frente, eles a princípio continuam, e agora eles ganham um espaço ali para tentar, né, aparecer ali com o Felipe Luiz. Agora, em relação ao Pedro, o que acontece? Nos últimos dias da janela, o Flamengo recebeu uma proposta do Al Rayyan, né, do Catar. E aí, primeiro foi uma consulta informal, o Flamengo de cara fechou as portas para o Al Rayyan, e aí o Al Rayyan, não satisfeito, ele fez uma proposta, ele formalizou a proposta, ele enviou um documento para o Flamengo formalizando essa proposta, que é uma proposta de 18 milhões, era uma proposta de 18 milhões de dólares, mais 2 milhões de acordo com metas a serem cumpridas. E aí eu faço esse comparativo na matéria, porque é o seguinte, aquela conversa que vazou, né, de um dirigente importante aí do Departamento de Futebol do Flamengo, naquela conversa ele disse que se chegasse uma proposta de 15 milhões de euros pelo Pedro, ele venderia. Chegou uma de 18 milhões de dólares, mais possivelmente 2 milhões de metas. Considerando só os 18 milhões de dólares fixos, ali na cotação, pelo menos de ontem, davam de 98 milhões de reais. E 15 milhões de euros daria 95 milhões de reais. Então, o Flamengo recebeu uma proposta maior do que o dirigente havia estimado, só que o futebol é cíclico nessa frase, né? Essa velha frase aí do futebol, e nesse meio tempo o Pedro começou a fazer gol e as coisas mudaram, o vento mudou, né? Pois é. PVC, faz bem o Flamengo? Tem que segurar o Pedro mesmo? Bom, eu acho que lá atrás, o que o Boto disse, ele retratava uma ideia de vender o Pedro se tivesse uma proposta, se a proposta fosse boa. E não é que o Pedro estava à venda. O Pedro não estava à venda. Se tivesse uma proposta boa, seria vendido. Tem mudanças que o Pedro voltou a fazer gol, porque o Juninho está completamente sem moral, sem prestígio, e porque o Bruno Henrique pode não jogar. Então tem uma soma de fatores. E aí o Flamengo entende que não tem que vender o jogador.
Mas naquela época também muita gente dentro do Flamengo dizia, não, o Pedro não tá vendo. Então, se tiver uma proposta para o Wesley de 30 milhões, vende. Vendeu. Se tiver uma proposta para o Pedro boa, vende. A proposta para o Pedro hoje não é boa, porque o Flamengo precisa do Pedro. É só a questão que ficou faltando falar da questão da renovação, né? Aí já uma parte mais de apuração também, pelo menos por entendimento do Pedro, do pessoal do Pedro, é que houve uma promessa, por parte até do Boto, de que seria conversada a renovação de contrato com ele assim que ele se recuperasse da lesão. Ele teve uma grave lesão no joelho, ele volta, se não me engano, no início de abril, no jogo da Libertadores contra o Central Córdoba. Ele retornou aos gramados depois de longo tempo afastado e essa conversa não aconteceu até hoje. A apuração que eu tenho é que está um pouco chateado com isso, mas o Pedro tem contrato com o Flamengo até 2027, até o final de 2027, até dezembro de 2027. Porém, até o momento, não houve conversa para renovação. Tem 2 anos, né? Assim, ele não precisa renovar agora, entender como é que o Pedro vai estar daqui a 1 ano e meio, daqui a 1 ano. Eu levantei o dedinho porque eu criei coragem. Se o Boto vende o Pedro, o Bruno Henrique é suspenso e joga o Juninho, não fica pedra sobre pedra. Então, pessoal, técnico do Uruguai, né? Elogia o trabalho do Flamengo com a Arrascaeta. É um jogador diferente. É bom te ver isso, né, pessoal? Arrascaeta acabou com o jogo ontem, acabou com o jogo lá contra o Peru, né? E, cara, o Arrascaeta é diferente, cara. Isso aí é edição limitada a Arrascaeta. Ele é diferente, chuta com as duas, o cara é completo, o cara faz tudo, o cara dá passe, o cara faz gol, o cara cabeceia. É completo esse cara. Esse cara é um monstro jogando bola. E a boa fase de Arrascaeta, né? O Flamengo rendeu frutos na seleção uruguaia. O Meia teve boa atuação contra o Peru, né? Uma vitória por 3-0 pelas eliminatórias. Ao fazer um gol e comandar o meio-campo, né? Que rendeu elogios do técnico Marcelo Bielsa, né? Diante de um jogador diferente daquele que comandou até o ano passado. Bielsa fez questão de citar o trabalho dos profissionais do Flamengo, pessoal. Ele falou o seguinte: gostaria de fazer um reconhecimento especial às comissões técnicas e médicas do Flamengo, que fizeram de Arrascaeta um jogador diferente nessa temporada, daquele que eu conheci inicialmente, afirmou aí, né? Para o treinador, né, Arrascaeta que não tem sofrido com problemas físicos, está numa grande fase, digna de seus melhores momentos na carreira, né? E ele completou falando: hoje ele é um jogador como eu tinha ouvido falar nele, né? Neste ano, pude vê-lo de acordo com o que falam dele durante sua trajetória, e o que ele fez na seleção é muito valioso, mas o que ele faz no Flamengo, jogando 2 vezes por semana, marcando gol, dando assistência, é um jogador que nesta versão é muito bom. Elogiou aí o Bielsa, né? Então é isso aí, pessoal, né? O Arrascaeta, né? Jogando muito também no Uruguai e jogando muito no Flamengo, recebendo elogios do professor dele, o Bielsa, né? Agora, pessoal, comenta aqui suas opiniões nos comentários, beleza? Cara, sinceramente, eu acho isso um erro da mídia, né? Tá expressando essas coisas do Bruno Henrique sem saber o que realmente aconteceu. Eu mesmo sendo flamenguista, se for comprovado que ele estiver errado, aí sim, né? Mas, cara, se ele assumir, não, foi isso e tal, mas ninguém tem que estar julgando, que a gente não sabe, pô, o que foi que aconteceu na verdade. Tem os prints aí e tal, mas eu não gosto de falar porque eu tenho uma coisa comigo que é evitar de falar dos outros para que não fale de mim, mas eu desejo que seja feito da maneira certa, e o meu pensamento é o Flamengo. Pedro tá matando, Pedro vai continuar jogando, fazendo gol, aí tá tranquilo, beleza? O que importa pra mim é o Flamengo. E decisão lá sobre Bruno Henrique fica pra justiça, fica pro próprio Bruno, ele sabe o que ele fez, ele sabe o que ele não fez. Tamo junto e até amanhã. Amanhã estamos de volta, horário normal, vídeo de manhã, meio-dia e agora à noite, que hoje tive um problema aqui, não deu pra... Também, se tiver notícia aqui, tá difícil achar notícia do Flamengo, viu, pessoal? Tá difícil, porque data FIFA, né? Essas coisas aí tá
Tá difícil. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões nos comentários mais uma vez, beleza?